Eu só quero chocolate. Chocolate. Embora seja uma delícia, normalmente começa com uma história triste. Boa parte do chocolate que compramos começa com um trabalho infantil na África Ocidental, onde mais de 2 milhões de crianças estão envolvidas em trabalhos perigosos nas regiões de cultivo de cacau. Assim apurou o relatório do Departamento de Trabalho americano em 2015. Há 20 anos, as grandes marcas de chocolate falham na promessa de erradicar o trabalho infantil. Isso acontece pois as empresas não conseguem identificar as plantações de onde o seu cacau vem. Mas aqui no Vozes Livres, a gente sabe de onde vem o cacau que consumimos. Os chocolates produzidos pela Campax, cooperativa alternativa mista dos pequenos produtores do Alto do Xingu, são uma verdadeira febre entre os consumidores conscientes da Livrescope, pois são plantados de forma agroecológica, respeitando a natureza e os trabalhadores envolvidos. São eles os nossos convidados de hoje. Como diria Tim Maia, não adianta vir com Guaraná, para mim é chocolate. E aqui no Vozes Livres é só chocolate agroecológico. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o seu dinheiro no Brasil enquanto o do Paulo Guedes está em um paraíso fiscal. Estamos aqui em mais uma jornada do Vozes Livres, em mais uma jornada solidária agroecológica para discutir outra economia possível, reverberando as vozes que já batalham por esses outros espaços de construção de outra sociedade. Então, o Vozes Livres, para quem não sabe, é um podcast, videocast, feito em parceria da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. E hoje a gente está novamente para fazer mais um debate bacana, trazer uma discussão nova e que vai contemplar um debate muito bacana. Cacau, chocolate e, principalmente, o mais legal de tudo, uma região central, essencial para a história do Brasil, tanto para a história do Brasil quanto para o futuro do Brasil, porque estamos falando também de uma região amazônica. Vamos falar hoje aí da Campax, né, da cooperativa dos pequenos produtores, cooperativa mista dos pequenos produtores do Alto do Xingu, que, para quem não sabe, é aquela cooperativa que já forneceu o nosso chocolate tão querido aí para a Rede Livres. Veja, pessoal lá no Pará, estamos aqui na Baixada recebendo esses alimentos tão saborosos, esse chocolate tão gostoso que é muito querido por todos, 70% cacau, que logo, logo vai voltar aí. O nosso convidado de hoje vai poder falar sobre ele. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, queria falar para você, solidário ou solidária, para curtir a nossa página, compartilhar o nosso programa, enfim, semear a nossa revolução agroecológica por todos os lados, mandando esse programa para os seus amigos, para os seus inimigos também, para que, quem sabe assim, eles possam voltar a ser seus amigos. E é assim que a gente vai começar. Hoje, pessoal, infelizmente não teremos imagens ao vivo, o vídeo aqui do Raimundo, mas teremos o áudio dele, já que o Raimundo tem dificuldades de conexão, já que, como eu disse, ele está lá no Pará, numa região amazônica, no Xingu, né? E está plantando muito cacau, né, Raimundo? Raimundo, se apresenta aí, fala para a galera quem é você, onde você vive, de onde você vem, o que come, se apresenta para a gente antes da gente começar esse bate-papo achocolatado de hoje. Bem-vindo. Boa tarde, Guilherme, Eduardo, Vitória. Um prazer muito grande, né, falar com vocês. Eu moro aqui numa região do sul do Pará, um município imenso, né, um sistema territorial muito grande, que é São Félix do Xingu, Pará, né? Eu vim aqui morar nessa cidade de 1986. Estou aqui desde 86, né? Hoje atuo como presidente da Campax, né? E estamos aqui, né, com o foco principal. O nosso carro-chefe hoje é o cacau, né? E segundo, a castanha do Pará, que a gente também tem uma dimensão muito grande ainda para crescer nesse lado do setor produtivo, e a jaborandi, que ela já foi um alvo muito grande na região, e hoje a Campac também está retomando isso, né, dos extrativistas que ficou abandonado aí, sem emprego, ficou sem
logística, né, de trabalhar. E a Campac hoje retoma essa atividade exatamente para dar suporte a esses extrativistas que ficou aí sem forma de trabalho, né? E hoje está dando sucesso, né? Embora que tem muitas dificuldades, a região amazônica aqui, ela é uma região de muito difícil acesso em alguns lugares, mas é uma atividade que as pessoas hoje gostam muito, né, de produzir. É uma atividade favorável aos extrativistas hoje aqui na região, e estamos aí, né? Bacana. Então vamos começar um pouco a entender melhor, Raimundo. Antes, eu queria que você fizesse uma fala aí, falando um pouco dessa história da Campax e da relação com o território, né? São Félix do Xingu e essa região tem um histórico de conflitos, né? Tem uma questão da mineração, de um extrativismo no sentido ruim da palavra, né? Porque acho que você pode até fazer essa diferenciação, né? Nem sempre quando a gente fala de extrativista é necessariamente ruim. Pode ser um extrativismo no sentido agroecológico, que preserve, que refloreste. Então, qual que é a história aí da Campax nesse sentido de mudar o território? Porque a gente sabe que sempre foi um exemplo de desmatamento aí a região e agora, aos poucos, vai mudando esse perfil. Estou errado, Raimundo? Como é que é essa história aí da Campax junto com a região? Bom, aqui é uma história, né, bem grande, né, que a gente vai contar ela um pouco, né. A Campax ela vem desde o seu início, né, acampando aí o setor produtivo, que é o cacau, e o cacau, ela acreditou que é uma produção que venha reduzir o desmatamento, que venha dar sustentabilidade àquela pessoa que vive no campo, né? Aquela pessoa que vive de mão de obra familiar, porque é exatamente isso que o cacau ele é uma cultura voltada para essa categoria, né? A única categoria que consegue, né, mencionar trabalhar de fato mesmo são a agricultura familiar aqui no município de São Félix do Xingu. E isso deixou de ser um produtor, aquele produtor que desmata. Ele simplesmente planta e diversifica com outras florestas, né? Ela só se dá bem associada com outras florestas. E com isso, exatamente, vem batendo de cheio a grande necessidade que a gente tem, né, de não desmatar, sim, recuperar o que foi perdido. Então, isso ela veio batendo de cheio nisso aí, e hoje já tem muitos apoios de muitas entidades, né, exatamente por esses fatores, né? E a questão do extrativista, aqui na questão do Jaborandi, são culturas nativas da região, são culturas que ela não gera nenhum dano à natureza, sim, porque assim enriquece bem mais a floresta, porque ela tem um manejo controlado, né? Uhum. Ela é de um sistema de manejo que a própria planta se dá bem, né? Quer dizer, as pessoas, aonde existe a Jaborandi, ninguém quer mexer lá mais, porque ela é um setor produtivo, nativo. E lá ela também é consorciada com outras espécies de árvores. A Jaborandi, ela é nativa da região. Ela é nativa da região. Anterior, ela teve assim, um problema muito grande, porque ela é usada pelas massas das grandes empresas, e as grandes empresas elas não olhavam isso com bons olhos, só queria explorar e tirava as extrações assim, até irregular, sem o controle, né, sem o manejo, né, adequado, voltado para a planta. Então, e por função disso, as empresas deixou de trabalhar porque elas estavam ilegalmente, não podia atuar daquela maneira. Então isso rolou anos, né? E quando ela foi retomada através da Campac, com o apoio de outras entidades, uma ONG mais comprometida, como bem aí Maflora, aí TMC, que também ela veio para nos apoiar para a questão da redução do desmatamento na região. Isso ela foi monitorado, né? E hoje ela já tem um controle, né,
Ainda não vou dizer que é 100%, porque tem muitas áreas que é áreas indígenas, a gente não consegue ainda trabalhar, embora os indígenas querem trabalhar, mas aí a gente precisa muita discussão sobre isso, né? Mas nas outras áreas que não são indígenas, hoje já tem parceria com os próprios proprietários das áreas, que esses extrativistas não são donos das áreas, mas já tem uma boa aceitação porque eles recebem por aquilo que faz. Muito interessante. E que ano que ela é fundada, a Campax? E quantos cooperados vocês têm aí? Explica um pouco pra Hoje gente a organização. Tudo bem. Olha, hoje a Campac ela foi fundada em 2014, em outubro de 2014, né? Embora que já havia uma discussão do cooperativismo bem já lá atrás, né? E hoje, atualmente, ela está aproximando aí seus 300 cooperados, incluindo o extrativista, agricultura familiar, e hoje ela está sendo responsável na comercialização do cacau dos agricultores familiares da região. Entendi. Então são cerca de 300. E eles às vezes são produtores de cacau na sua maioria. Acaba sendo desses três, digamos, alimentos que são os principais de você: cacau, castanha e jaborandi. Ou eles se dividem? Alguns plantam só uma coisa ou outra? Como é que é essa questão da distribuição do tipo de plantio, Raimundo? Não, eles são divididos. Eles têm uma boa parte que usa duas partes ao mesmo tempo, mas tem só a grande maioria ele é cultivo mais do cacau. Então aí tem da castanha são a minoria, né? Da jaborandi também são a minoria. Certo, bacana. E como é que se dá essa produção, né, de vocês? Você disse que existem os consórcios, né? Como é que é esse processo produtivo para que ele acompanhe esse processo de, digamos, regeneração da mata, reflorestamento? Certamente não é como o outro, né, que a gente conhece, né? A agricultura convencional, cheia de agrotóxicos. Quais são as diferenças aí desse modelo de produção de vocês, Raimundo? Bem, por exemplo, hoje a castanha ela é coletada, né, dentro da floresta, né, de uma forma bem natural, da forma que ela é, lá dentro da floresta, né, até inclusive a gente chega até negociar com os índios, né, os índios também fazem algumas parcerias, muitas das vezes ele tem sua produção, aí às vezes negocia uma certa parte da produção, então ela é 100% ecológico, sem nenhuma mistura de agrotóxicos, né? E legal. Vem de uma floresta conservada, né? Ela é totalmente e são conservada. Vários indígenas, né, Raimundo? Não são só uma etnia, né? São vários grupos, né? Tem a área indígena, né? Que a gente trabalha com a parceria, só que lá a gente não tem cooperado, a gente só simplesmente trabalha a parceria com eles, né? Para consumir a produção, né? E comercializar a produção. E tem uma grande oferta da parte dos indígenas. Mas os responsáveis são extrativistas que vivem em outras áreas, ribeirinho, né? Outras áreas que não são indígenas, proprietária privada mesmo, né? Que faz as suas coletas, né? E acaba a gente tendo uma força de cooperado, né? Nesse sentido. E aí, com isso, acaba agregando parceria com os outros parceiros, que nem até mesmo com os índios, né? Igual acontece com a jaborandi. Só que a jaborandi a gente não trabalha com os indígenas, a gente só trabalha mesmo com aqueles extrativistas que vivem mais fora das áreas, né? São as áreas da APA do Xingu, por exemplo. A APA é uma área de conservação mais sustentável, uma área que tem milhares de famílias dentro. Então, são áreas que existem essas diversidades de produção, e nem o caso da jaborandi, né? E aí o consórcio por exemplo, a parceria hoje a gente chega a agregar um valor de 10% para os proprietários, eles segurar as áreas para esse extrativista estar trabalhando, né? Então,
Hoje já foi um problema, hoje já não está sendo tanto problema. Às vezes tem alguns problemas, mas hoje já mais ou menos 90% dos problemas hoje a gente já solucionou, já consegue trabalhar 90%, tipo, legalmente. Muito bacana, regularizado. Interessante, e o cacau também segue essa mesma lógica de produção? Como é que é a produção do cacau? O cacau hoje são os pequenos agricultores que têm suas pequenas propriedades em toda a extensão territorial do município de São Félix do Xingu. E aí eles têm uma pequena parcela, hoje cada um tem 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares, 20 hectares no máximo, né? Porque o cacau é uma cultura que não funciona você plantar assim grandes negócios, igual, por exemplo, a soja e outros, porque ela não dá certo, porque ela requer mão de obra, né, 100% mão de obra familiar. Então, quando parte para isso, não tem como trabalhar uma máquina grande dentro, então ela tem que ser mão de obra mesmo assim, pegado no batente, cada qual faz uma parcela, então ela é tipo manual, mas é um manual que venha dar um retorno bem bacana para as famílias. Ah, muito bacana. E eu pude perceber, a gente pôde perceber aqui quando recebeu o chocolate de vocês, né, que existe essa enfatização em quem colheu, né, em quem produziu aquele cacau ali, né? Existiam os nomes, né, um selo com o nome do agricultor ou da agricultora que acabou colhendo. Isso é muito bacana, Raimundo, vocês que pensaram nessa ideia, e isso tem alguma coisa a ver com, por exemplo, pelo menos eu pude perceber que no nome da Campax vem 2 P's por causa de pequenos produtores. Então vocês enfatizam muito essa questão, né, do pequeno produtor. Por que foi esse nome também aí e essa escolha de trabalhar o selo com o agricultor no chocolate? Olha, começando pelo nome. O nome ela surgiu Campax, a cooperativa mista dos pequenos produtores do Alto Xingu. Por que pequenos produtores? Porque hoje a gente teve uma grande dificuldade lá no início da plantação dos créditos. Hoje, quando falava lá em 94, 95, 97, 98, 99, até nos anos 2000, tivemos muita dificuldade na questão do microcrédito pequeno. E lá, quando se negociava um crédito para voltar para a agricultura familiar, mas aí não estava especificada a agricultura familiar, especificava para os agricultores. O que ocorria? Aí esse crédito, aí os bancos acabavam jogando na conta do agricultor, que não era o agricultor familiar. Né? Então aí a gente às vezes ficava sobrando, isso foi várias vezes. Aí por isso a gente resolveu também ser mais um pouco radical nessa questão do nome. Por exemplo, não, vai entrar só o pequeno produtor na Campac, porque a Campac ela precisa os seus cooperados 100% ser beneficiados. Então, se entra um grande produtor, um pequeno, aí o pequeno sempre sobra. Então, aí o pequeno sempre não tem aquela estratégia de malandragem, de muita coisa. Ele só pensa mesmo no trabalho e pegar seu benefício e trabalhar. E muitas vezes não chegava na mão do pequeno por conta das outras estratégias que não era da mesma categoria. E aí, assim, aí começou a dar certo. Uma decisão política, né? Exatamente isso. Então, aí começou a dar certo. Então, essa questão Repita aí a outra pergunta que você... E aí isso deve ter a ver também, isso acabou refletindo na embalagem, né, do chocolate de vocês, que traz a figura, exatamente. Né? Aí essa questão do chocolate, né, porque também era dar um nome, por exemplo, o agricultor, que, né, procurar valorizar mais o agricultor, né, o agricultor ele se sentir mais valorizado também, porque ele tem sua produção, ele consegue trabalhar a qualidade dela, ele consegue ser certificado, né, pelo orgânico. Hoje aqui a gente tem a linha também do orgânico, né, e isso vem de uma maturidade de comprovação, não consta trabalho escravo, não consta irregularidade em todo o meio ambiente, né, uma questão de desmatamento ilegal. Então, vem todo um processo
para ser cumprido. Então, quando ele chega a ser certificado, ele já passou por toda essa avaliação, né? Ele já está apto a negociar uma produção totalmente habitada pelo sistema da nova legislação, né? Legislação ambiental, né? E voltada para a sua propriedade e dentro do município, tem seu compromisso, né? Então, é mais voltado para isso. Então, acabou, por exemplo, divulgando o nome dele na embalagem, né? Mas em função disso, porque qualquer um desses querer identificar e visitar essa propriedade, ele vai constar exatamente que está lá, né? Como está dizendo na embalagem. Muito bacana, Raimundo. A gente vai terminando aqui o nosso primeiro bloco do nosso Vozes Livres. O papo está muito bacana, bom pensar aí numa produção agroecológica que coopera para a natureza e ainda produz um chocolate para a gente, né? A gente vai terminar esse primeiro bloco agora e vai escutar um pouco das notícias livres ou nem tão livres assim e já volta no segundo bloco. Notícias livres ou nem tão livres assim. Essa semana o mundo tem uma notícia boa para celebrar. Em decisão histórica, a Organização Mundial da Saúde, no último dia 6, liberou vacinação ampla contra a malária em regiões com alta transmissão. O programa piloto já testou a vacina em 800 mil crianças em 3 países, Gana, Quênia e Malawi. A malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos e causada por protozoários parasitários. Os seus sintomas são febre, fadiga, vômitos e dores de cabeça, podendo levar à morte em casos graves. É uma das doenças que mais afetou a humanidade ao longo da história, com 229 milhões de casos e 409 mil mortes apenas em 2019. E, finalmente, após 30 anos de pesquisa, a humanidade poderá ver os resultados da vacina contra a malária. Notícias livres ou nem tão livres assim. Então voltamos aqui no nosso segundo bloco do nosso papo especialíssimo do Vozes Livres, hoje que traz a voz responsável pelo nosso chocolate agroecológico, pela nossa castanha e o jaborandi também. A Campax, Cooperativa Mista dos pequenos produtores aí do Alto do Xingu. Hoje a gente está aqui com o Raimundo. Raimundo, a gente falou um pouco da história da Campax, de como ela se organiza e de como ela produz. E a distribuição é um desafio, né? Vocês estão aí afastados no sentido assim, digamos, dos grandes centros, né? Se a gente for considerar o sudeste do Brasil e o sul, e o chocolate, por exemplo, de vocês chegou a vir muito para cá. Como é que é essa questão da distribuição? É um desafio, né? A questão logística. Como que vocês resolveram aí esse problema para poder estar chegando, digamos, em outros mercados aí do Brasil? Bom, aí o que a gente usou, mas a estratégia como parceiro, né? Parceiro, hoje a gente tem uma federação, através da confederação, através das próprias empresas que comercializa a nossa produção, né? Então, achou muito interessante a gente ter essa parceria. Por exemplo, outras cooperativas, né? Então, a gente tem hoje uma cooperativa central no sul do Pará, né? Que é a Cuia. A Cuia também ela divulga esses produtos. Aí chega nos outros parceiros, chega em outras instituições, né, de cada, por exemplo, em Manaus, a gente consegue vender em Manaus, né, a gente consegue vender em Belém, a gente consegue vender em São Paulo. Tem mais, o consumo é maior fora do nosso município do que dentro do município. Por quê? Porque a divulgação fora ela está mais forte do que dentro, né? Então, aí a gente consegue, através dessas parcerias, comercializar esses produtos, né, com um custo mais baixo, através das estratégicas, né, das parcerias. Associação, né? Uma associação Exatamente. Importante entre parceiros, né? É muito importante mesmo para a gente conseguir chegar nos lugares, né? E aí você falou também que vocês estão pensando e se planejando para
acessar mercados externos, inclusive? Vocês estão pensando já em exportação? Como é que está aí essa discussão? Sim, a gente hoje pensa muito, principalmente na castanha, porque a gente tem volume muito grande, que a gente não consegue hoje inserir essa produção dentro do município, aqui só no estado do Pará, e a gente tem mercado fora, e o que pegou no momento foi a questão de estrutura, na questão de selo de qualidade, o selo da CIFA. Hoje já está sendo trabalhada as estruturas, né? E assim que a gente acabar de construir, né, com a parceria dos outros parceiros, na questão da certificação do selo, aí a gente vai estar pronto para levar isso aí em qualquer parte do mundo, né? Hoje, um mercado muito bem procurado aqui nós é a China. Hoje é um mercado bem seguro, né? A gente já chegou até a fazer alguns contratos, mas por causa da pandemia a gente acabou nem parte deles, nossa parte pôde cumprir isso aí, porque teve muitos problemas, né, na questão das estruturas, nas instalações dos prédios, né, na participação dos profissionais, né? Então a gente acabou vamos supor, tardando esse processo, mas nós acreditamos que a partir de 2003 isso a gente vai estar acessando esse mercado, né? Muito bacana. Quebrar um paradigma, né? E mostrar que a agroecologia pode aí chegar para além do Brasil. Muito bacana isso, cara. E nesse sentido ainda, como a gente abordou um pouquinho no primeiro bloco, a produção da Campax, ela é baseada fortemente em plantas nativas, né? Em culturas nativas, certo, Raimundo? Queria que você nos dissesse, né? A gente está num governo muito contrário a essas nossas ideias ligadas à ecologia, né? À preservação da natureza. Você confirmaria, então, que existe, então, um modelo que possa gerar trabalho e renda e, ao mesmo tempo, regenerar a natureza, como vocês estão fazendo? A floresta em pé, ela pode ser geradora de riqueza, de distribuição de renda e trabalho? Você enxerga assim aí? Você poderia dizer também Sim, como pode ser mudado nesse sentido? sem dúvida nenhuma, a gente enxerga assim, né? Até inclusive é uma demanda muito grande de mercado, né? Tanto na produção como no mercado de emprego, geração de emprego, né? Hoje, por exemplo, a questão das mulheres se ingressa muito na questão das mulheres. Hoje ela é mais engajada na questão da produção da agroecologia, né? Elas são muito mais fortes, são muito mais organizadas, isso já provou isso. Embora com o nosso cooperado mais forte, eles são mais, vamos supor, machista, mas nós temos o outro lado feminista que atua muito bem na questão da organização da produção, né? Então a gente tem esse lado muito, muito bom, né? E a gente enxerga isso porque aqui é um potencial muito grande. A região é uma região, embora que sofreu muitos danos de desmatamento, ainda sofre isso, né? Mas a gente enxerga o futuro para o outro lado. Da maneira que a gente consegue o pequeno investimento da propriedade, os bancos conseguem enxergar um investimento fixo para pequena propriedade, que o pequeno não consegue, por exemplo, ele já vai enxergar o setor urbano já de outra forma. Então, ele vai enxergar que o setor rural é o lugar, era o momento mais adequado para ele estar. Isso já tem prova disso, a gente já tem muitos produtores que já enxergou isso, que a leitura anterior era diferente. Hoje já se lê, quem é cooperado, a gente não tem um número maior, porque ainda tem algumas resistências, né? Tem muitas resistências ainda, que não está ainda sob o nosso controle, ainda não chegou, a pessoa não enxergaram, mas os poucos hoje nós já tem esse número e já tem outras pessoas ao redor enxergando isso, né? Embora que ainda a gente tem muitas outras pessoas que não são daqui, tem grandes propriedades que não interessam nisso, né? Ainda tem a questão do desmatamento, tem a questão da herbicida,
né, descontrolada, de via aéreo, isso prejudica muito os pequenos produtores, a gente tem enfrentado esses problemas, é um desafio, eu como presidente e como pessoa física, jurídica e física, eu tenho acampado isso duramente, né, assim, com muita cautela também, porque é uma região assim de muitos problemas, né, complicado, então muitas das vezes a gente não tem tanto apoio do lado do governamental, porque às vezes eles estão por detrás disso tudo, e aí a gente muitas das vezes tem as estratégias de encarar esses problemas. Mas hoje a gente já se vê bem mais diferente que nos anos anteriores. Nos anos anteriores era o pequeno, era o grande, focar no desmatamento, queria só criar o rebanho, porque na verdade era o que dá sustentabilidade para ele viver no campo naquele momento. Só que aí, naquele momento, ele tinha dificuldade de inserir outros tipos de produção. Às vezes até queria mudar, mas ele não enxergava um tipo de rentabilidade dentro da sua propriedade. Igual hoje o cacau vem provou isso, o açaí também, né? Uma nova cultura que está surgindo aqui, que também prova isso, e em si, SAFRE, né? A gente estuda hoje o modelo SAFRE, que é uma saída para o município, para o pequeno produtor, né? Que exatamente ele trabalha no sistema agroecológico, porque vai ter outra dimensão de produção. Como ele vai ter lá a madeira, ele vai ter as outras espécies, ele vai ter os bichos florais, o macaco, o guariba e outros mais, vão se aproximando mais, né? Então, isso é muito bom, é muito gostoso. Até hoje a gente teve reunião com o pessoal do Embrapa, né, voltado mais para isso, assim. Aí eles gostaram muito, viram que é muito mais saudável, e acaba atraindo o pequeno produtor, ele ficando, de fato, nessa propriedade. Muito bacana, Ramon. Você falou aí de empoderamento das mulheres. Você tem noção mais ou menos de quantas mulheres movimenta a Campax? Olha, a Campax em si, quando hoje a gente está parado por causa da pandemia, a gente deu uma parada, né, na questão da fábrica, no funcionamento da fábrica. Hoje, vamos supor, 80% são mulheres, né? Hoje emprega aí vamos supor, em torno de 25 pessoas trabalhando direto, né? Então aí 20 são mulheres, né? Então aí às vezes tem 2, 3 homens ali no meio, né, para dar um suporte mais diferente, mas na questão de habilidade, na questão de gerenciamento, na questão de produção, de mão de obra, tudo elas entendeu? Elas conseguem. E o que a fábrica faz? Ela beneficia, principalmente? O que fica na mão da porque fábrica? Exatamente, a gente tem um processo, né? A gente já tem pessoas que recebeu a capacitação de muita bem capacitado, sabe trabalhar o processo. A gente tem uma pequena usina ainda de pequeno porte aí, mas a gente já trabalha o beneficiamento dela, que é bastante aceito, que é a hidratação da castanha, né? Quer dizer, isso ela, sem precisar torrar ela consegue tirar toda a umidade dela, uma garantia de mais tempo, né, para ficar no mercado sem problema. E com sabor sem tirar nem o mínimo de essência dela. Então, isso foi um ganho muito grande que a gente teve. E hoje a gente tem, assim, nós temos mercado para todo mundo de lado. Nós ainda não temos ainda a produção toda para atender esse mercado. Mas a gente, não é que a gente não tem a produção, é porque a gente ainda precisa, aquilo que eu falei lá atrás, melhorar mais a estrutura para aumentar o volume. Muito bacana, muito bacana. Assim a gente vai conhecendo melhor a Campax e já a gente vai se aproximando do final do papo, Raimundo. Mas a gente ainda queria saber, né, como é que foi na pandemia, com toda a população sofrendo, passando por vários graves problemas, né? Como é que foi para a Campax esse período? Como que foi sobreviver aí? Tiveram que se reinventar?
houve apoio aí do Estado? Como é que foi aí esse período de dificuldades por causa da pandemia, ô Raimundo? Olha, para nós foi muito difícil, foi muito complicado, a gente teve muitas perdas, né? Inclusive, a gente não trabalhamos a produção da castanha, porque o sistema de aglomeração, porque ela é um sistema que trabalha mais aglomerado, então tem que trabalhar mais um perto do outro, já não podemos, não pôde trabalhar, né? E a outra, essa questão do mercado institucional, né? Porque a gente tem aqui a agricultura familiar, que faz parte de mercado institucional, que é a merenda escolar, que entrega para a merenda escolar, deixou de entregar essa produção, né? Então, tem agricultora que reduziu demais a sua produção. Então, isso para nós foi perda, tem muita perda. Nós não tivemos ajuda, assim, uma ajuda, você pôr do governo, né? Nesse sentido. Ficou pelo auxílio mesmo. A gente teve que se virar, assim, na questão, na redução de pessoas trabalhando, né? Redução de gasto, né? E tentar trabalhando o mesmo volume para que a gente pudesse permanecer no mercado, atuando legalmente, para garantir pelo menos a comercialização do cacau, que o cacau foi a única cultura que não gerou tanto problema, porque cada qual se produz lá na sua propriedade, com mais tranquilidade, às vezes chega no depósito da cooperativa, às vezes já vem trabalhado lá a forma vamos supor, de armazenar ela de uma forma mais tranquila, né? Então, teve assim, na parte do cacau foi mais tranquilo. Mas em relação à castanha, em relação à jaborandi, a gente teve muita dificuldade. Nós comercializava aí 70 toneladas, teve que baixar para 8, né? Isso foi um desastre muito grande para os extrativistas, né? Que vivem trabalhando. Então, a gente sofreu muito com isso, tanto eles como o próprio Campax. Então, isso, a gente nós não tivemos ajuda. Certo, é um desafio muito grande, né? A pequena agricultura sofreu muito nessa pandemia e a gente espera que dias melhores estejam por vir, mas não vai ser sem muita batalha, muita luta por mais apoio à agroecologia e economia solidária, né, Raimundo? Nesse sentido, eu queria perguntar para ti aí quais são os anseios, quais são as previsões, o que planeja aí a Grande Campax para o próximo período, quais são os desafios aí que vocês veem, como que vocês querem encarar esse final de ano e já pensando no próximo também, né? O nosso desafio hoje por exemplo, hoje nós terminar a nossa construção da unidade de beneficiamento, né? É um grande desafio hoje, e preparar as pessoas, mais cursos de capacitação, né, para as mulheres, para os agricultores, né, questão de gestão. Hoje a gente pensa muito nisso. Hoje tem empresa aqui, são parceiros que são comprometidas e precisa dar esse apoio, né, estão prontos para dar isso. E a questão do microcrédito para esses pequenos agricultores, a questão do crédito para ele trabalhar, a questão dos custeios, porque a gente tem um percurso aí de um ano para trabalhar uma produção durante um ano, e muitas das vezes a gente, dentro de uma propriedade, já tem altos e baixos. Às vezes é preciso entregar uma produção assim fora de hora. Então, na questão do microcrédito, com uma condição mais baixa, com juro mais baixo, essa que é a nossa concepção hoje, é o nosso planejamento para os próximos anos. E é um desafio que a gente tem hoje. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que esse desafio ele se tornar em realidade, né? Isso a gente já tem alguns dados, né, positivos disso aí. Isso acreditamos que no final do ano, até o final do ano, no início do outro ano, né, vamos entrar com um vapor maior na questão vamos retomar a nossa
a nossa fábrica, né, com os profissionais que era antes, né, funcionar normalmente, isso é o que a gente planeja. E a questão dos selos, né, que são dados aí pela As CIFA, certificações. é um órgão que fornece um certificado de exportação. É isso que a gente hoje já está preparado, sabemos o que tem que fazer, sabemos o que a gente tem que cumprir, sabe o que a gente fez, o que a gente já fez e o que a gente tem que ainda fazer. Mas eu acho que isso já está perto de ser uma realidade. Muito bacana, Raimundo, que aí vocês tenham muita sorte aí nesse processo e, aliás, que tenham uma recompensa pelo trabalho muito bacana que vocês fazem e que haja muito chocolate pela nossa frente aí. A gente espera muito que dê tudo certo. Agora, no nosso último bloco, a gente tem uma parte mais aí divertida, é o chamado Besteirol Nutritivo, um papo mais descontraído para a gente conhecer os nossos convidados. Aí, Raimundo, queria te perguntar, qual o seu rango agroecológico ou não também favorito aí? Qual que é o prato que você mais gosta por aí? Olha, hoje eu sou um pequeno produtor de cacau. Hoje eu tenho safra, né? Na minha propriedade é safra. Hoje eu tenho mais de 200 variedades de plantas, né? Nativas, né? Conservadas lá, em fase de recuperação, as áreas, né, já recuperadas, que essa propriedade minha ela foi adquirida em 2000, antes eu tinha outra, mas aí ficou com outros irmãos, na questão de divisão de propriedade, eu acabei ficando com essa através do ano 2000, aí eu já tinha uma experiência maior, consegui trabalhar ela melhor, né? Por quê? Porque eu já tinha uma outra concepção, a concepção era ser um pequeno produtor de cacau, era ser um produtor de castanha daqui a uns anos, ser um produtor de açaí, ser um produtor de jaborandi. Assim, eu tenho muita variedade, é pouca, mas eu tenho muitas variedades, né? E hoje eu tenho assim, o privilégio de escutar o macaco guariba, né? O ronco dele, assim, perto da propriedade, outras espécies de bicho, né? O jacu, o muntum e outros mais. Então, e do assim, que sai dessa roça aí, qual que é o prato favorito? Oi? Tem um prato favorito do que sai dessa roça aí? Sim, o prato preferido hoje, por exemplo, é a polpa de fruta, né? Hoje, por exemplo, eu tenho a polpa, eu tenho o mel do cacau, tenho a geleia do cacau, eu tenho, por exemplo, a geleia da acerola, né? O geleia do cacau é da polpa do cacau ou da semente? A polpa do cacau vira a geleia do cacau, tem o mel do cacau, tudo é tirado de uma forma mais diferente, mas é tudo do cacau, né? Então, que maravilha. Como outras frutas também, ela dá isso, mas ela no cacau ela se adaptou muito melhor. E o mel do cacau é docinho que nem o mel normal? O mel do cacau, ele é tirado numa prensa, né? Ele é assim diretamente e é levado depois da prensa direto no congelador. Ele é 100% natural. Você não precisa nem botar açúcar, nada, e pode tomar, que ele é muito saboroso, né? Que maravilha! No dia que você andar aqui, você me avisa antes que eu vou tirar aqui, porque agora nós estamos entre safra. Hoje está faltando a produção, por quê? Porque a demanda, a procura é muito grande, então não consigo, assim, mas você me fala assim, não, tá o tempo, eu vou fazer uma visita, eu vou deixar esse experimento para você. Né? Vamos cobrar, hein? Vamos cobrar essa visita pode aí. Pode cobrar, né, que vai ter esse privilégio. E a alimentação, hoje eu tenho a macaxeira, né, e futuramente o peixe também nativo lá da área. Muito bacana, hein? Já me deu água na boca aqui, tenho certeza que todo mundo que está escutando. Para você voltar e ir para a roça rápido, vamos fazer o nosso jogo rápido final aqui. Só para quem entende. Papum. Sabor de chocolate ou cheiro de terra molhada, Raimundo? Positivo. Porque hoje aqui, por exemplo, o chocolate, ele só se dá bem com muita água, muita chuva, né? E aqui tem com abundância, né? Isso Deus nos queira, né? Que as pessoas parem de desmatar.
né? Esse aqui é o meu recado. Para de desmatar, né? E tem a concepção de preservar o que a gente tem. Hoje nós temos uma riqueza muito grande, né? Que é a floresta, nosso entorno, né? Tem muitos tipos de árvores diferentes que vêm a contribuir, né? Com a nossa própria alimentação, também com os bichos da floresta. Hoje nós temos uma riqueza muito grande que até eu mesmo que valorizo isso ainda não sei o tamanho, calcular o tamanho. Não sabe o tamanho. O Raimundo deixou mais bonita ainda a passagem de Sandy Júnior, que cantaram Sabor de Chocolate ou Cheiro de Terra Molhada. Muito bom. Ô Raimundo, outra coisa. É de chocolate cantada pela Xuxa ou chocolate do Tim Maia? Qual dessas você coloca na vitrola? Sendo chocolate, tanto faz. Tanto Xuxa como Tim Maia, sendo chocolate da Terra Molhada, tá bom. Boa, e para fechar, agro, floresta ou negócio? Bom, eu não sei muito como é essa questão de agro, negócio. Eu acho assim, uma floresta, hoje nós entendemos a linguagem, né, de uma floresta nativa, né? Não entendo assim muito se é agrofloresta. Aqui nós temos uma discussão, a pessoa fala muito assim na questão do agronegócio. Hoje a gente teve uma reunião, falou muito sobre a questão do agronegócio. Eu, por exemplo, sou assim, eu sou da agricultura familiar, assim, não espero ganhar tanto dinheiro. Quero ganhar dinheiro, mas quero ser de uma forma mais responsável, ser tranquilo, não ter aquela dívida, assim, aquela correria. Porque você corre, você faz uma coisa errada, faz outra errada. SAF agrofloresta, cara. Você fica comprometido. No final da história, como é que eu fico, né? Então eu quero se dar bem. Nesse momento, eu quero mais assim, uma floresta ativa, né? Ela pode se encaixar no agrofloresta, né? É isso aí. Produzir sem destruir o nosso amanhã. É isso, né, Raimundo? Isso aí. Verdade. Raimundo, muito obrigado, cara. Muito bom ter você aqui. Foi um prazer falar contigo hoje, trazendo tanta riqueza, uma experiência fantástica. E acho que é a primeira entrevista do Vozes Livres tão da cabeceira aí. Acho que vocês estão mais em cima que qualquer um. Bom, teve gente de Salvador, mas enfim, foi provavelmente a primeira entrevista nossa do Norte. Então, muito bacana ter você aqui. Sinta-se livre aí para voltar para a gente conversar mais. E aí deixa sua saudação, seu até logo aí para todo mundo que nos escuta dos Vozes Livres. Para que você não sabe, são consumidores provavelmente do seu chocolate. Boa parte da galera que escuta aqui comeram muito durante esse ano aí e estão ansiosos para que ele volte logo. Então, já na sua saudação final, já fala aí, quando será que a gente vê ele de volta? Valeu, Raimundo. Falou, foi um prazer imenso, né, falar com vocês, né? E aqui a gente está à disposição, né? É isso. Aqui a gente tem todo o prazer, né, de divulgar a nossa matéria, né, nossos produtos, né? A nossa cultura aqui, né? Hoje aqui já está virando cacau, o derivado aí que eu acabei de citar já está virando uma cultura, né, de várias famílias, né? Isso que a gente que isso retoma, né, com muito mais força. Muito bom, Raimundo. A gente espera aí que tudo dê certo e que só cresça a experiência da Campax e se replique para a gente recuperar essa Amazônia aí que precisa muito ser regenerada por causa do equilíbrio da vida, não só no Brasil, mas na Terra. Então, parabéns. E é assim que a gente fica em mais um Vozes Livres. Raimundo, um abraço a todos que nos escutaram e até a próxima, solidários e solidárias. Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eckler.